começar agradecendo as pessoas que têm assistido, as que têm compartilhado e as pessoas que se inscreveram no canal. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nossa meta é de 500 pessoas e você pode nos ajudar a alcançar essa meta. O tema de hoje vem falando sobre como receber a justificação. O que é justificação? É uma pessoa, mesmo sendo pecadora, ela diante de Deus se tornar sem culpa, justificada. A Bíblia, em vários momentos, ela fala sobre um julgamento. Ela diz que nós vamos ser julgados. Basta você abrir 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, e você vai entender que a Bíblia diz que todos nós, como réis, vamos aparecer diante do tribunal de Deus para dar conta dos nossos maus atos. A Bíblia também apresenta Satanás, não apenas como aquele que nos seduz para pecar, mas a Bíblia nos apresenta a ele, além de nos ajudar nos nossos pecados, além de nos fazer pecar, a Bíblia diz que ele comparece diante de Deus todo dia para nos acusar. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Mas graças a Deus que temos Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. A Bíblia diz: filhinhos meus, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se por acaso vocês virem a pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia nos relata alguns personagens que fizeram parte da mesma época em que um não foi justificado e o outro foi justificado. Por exemplo, Caim e Abel, ambos pecadores. Por que um é justificado e o outro não? A Bíblia fala de Saul e de Davi. Qual foi o problema? Na minha opinião, os pecados de Davi foram piores do que o de Saul. E por que Davi foi justificado? E o que falar da situação de Pedro e de Judas? A Bíblia chega a dizer, Jesus chega a dizer: aquele que me negar na presença dos homens, eu o negarei na presença do meu Pai. E a Bíblia diz que Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Por que Pedro foi justificado? Nós vamos para a Bíblia. E nós vamos ler uma história, uma parábola que Jesus contou. Porque havia ali algumas pessoas que se consideravam justas diante de Deus. E Jesus queria falar a essas pessoas. No livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 10, olha essa história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano, cobrador de imposto. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto tenho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. O que diferencia Caim de Abel? É a forma com que eles trataram o pecado. Caim tratou o pecado tentando resolver da sua forma. Abel, da forma de Deus. Saul tentou resolver da sua forma, achando que, não, o meu jeito vai dar certo. Davi, mesmo cometendo as atrocidades que cometeu, no Salmo 51 revela um Davi se humilhando diante de Deus. Judas foi se enforcar, cheio de remorsos.
Pedro, a Bíblia diz, chorou amargamente. Chorou amargamente. Se o teu pecado não te faz chorar, se você acha que não é tanta coisa, se você acha que os outros pecam mais do que você, eles que devem se justificar, você não. Cuidado, na hora do juízo, você pode perder a oportunidade de salvação. O segredo é chegar diante de Deus com humildade, reconhecer que somos pecadores, eu sou um pecador, você é um pecador, é se achegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. A Bíblia termina a parábola da seguinte forma: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que Deus abençoe você, que diante de Deus os seus pecados sejam perdoados. Saiba, meu filho e minha filha, que Deus te ama, mas Ele quer ouvir de você aquilo que você tem feito aos ocultos. Ele quer ver você chorar, Ele quer ver você dizer: Senhor, eu estou fazendo, mas não quero fazer. Tá? Deus, Pai querido, aqui está um filho de Deus, uma filha de Deus. Somos todos nós pecadores. O próprio Jesus disse: aquele que não tiver pecado entre vós, atire a primeira pedra. Senhor Deus, nós não temos pedras nesse momento para lançar. O que nós temos, ó Senhor, para lançar é o nosso pedido de perdão.